Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Amém. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 31 de março de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, em discussão e posteriormente em votação. É aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o tema livre, com a tribuna livre. Com a palavra a senhora Juliana Rodrigues da Silva, com o tema Direito dos Servidores Públicos. Os vereadores Matias Ebenezer Vila Fonseca, Gilson Donizete dos Santos, Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva, Juliano Remígio Alves, Juan Bressani Correia e Luiz Antônio Correia também fizeram o uso da palavra. Na sequência, o expediente do Executivo. O presidente solicita a consideração dos vereadores sobre a dispensa dos ofícios da leitura dos ofícios número 156 a 178 de 2025, que registram respostas a requerimentos anteriores firmados pelos vereadores. Ordem do dia. Estabelece votação em turno único do substitutivo número 01 de 2025 do projeto de lei número 6 de 2025 da iniciativa do vereador Kreber Vigato, que dispõe sobre a criação do Conselho de Valorização do Funcionário Público Municipal e da outras providências. O relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Juan Bressani Correia, faz a leitura de seu parecer. Finalizado o procedimento, o projeto é colocado em discussão. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o artigo 253 do Regimento Interno. A votação do substitutivo número 1 de 2025 do projeto de lei 6 de 2025 é aprovado por unanimidade. Passa-se a votação em turno único do projeto de lei 11 de 2025, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dá denominação às vias públicas do loteamento Jardim Europa, define sua extensão e dá outras providências. O relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Juan Bressani Correia, faz a leitura de seu parecer. Finalizado o procedimento, o projeto é colocado em discussão. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o artigo 253 do Regimento Interno. A votação do projeto de lei 11 de 2025 é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, passa-se às considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e fica os vereadores convocados para a reunião ordinária, que será realizada no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, é assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. A ata aprovada sem ressalvas. Passamos para a tribuna livre, nós não temos nenhum inscrito hoje na tribuna. Passamos agora para o tema livre, destinado aos vereadores. Nós temos 2 inscritos nessa reunião. Primeiro vereador Juan Bressani, com o tema servidores públicos. O vereador tem 10 minutos para fazer o uso desse espaço. Boa noite, senhor Boa presidente. noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à plateia presente e a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Semana passada recebemos aqui os servidores
né, com a iniciativa aí através dos serventes escolares, né? Tivemos também alguns serventes contínuos e outros guardas, outras classes também que vieram para somar ainda mais na luta pela valorização do funcionalismo público. E após essa reunião, né, após a gente ter recebido aqui essa valorosa classe de servidores, nós conversamos com o prefeito municipal e o mesmo já havia feito aí um estudo, né, onde irá virar uma lei municipal e onde esteve presente aqui numa reunião lá na prefeitura o vereador Júlio, também o vereador Kleber Vigato, né, tivemos com a representante dos servidores municipais, a Juliana, e também a Núbia, e tivemos lá representando toda a Câmara Municipal, né, porque além de vereadores, nós também somos servidores. E ficou acordado, né, que o prefeito ele irá aumentar o salário de alguns funcionários públicos. E eu vou estar falando aqui de uma nomenclatura, né, onde o símbolo de vencimento dessas pessoas é P1 ou P2. Esse símbolo não diz respeito ao código de classe dos professores, né? Então eu fiz uma postagem onde eu queria só aqui explicar, né, quando a gente fala de símbolo de vencimento, P1 e P2 são os salários mais baixos. Agora, quando a gente fala de código de classe, e a gente utiliza o termo P1 e P2, a gente está falando dos professores, que na verdade não é símbolo de vencimento, e sim código de classe. Mas eu tive algumas orientações, eu resolvi aceitar, porque estava confundindo, né, nas publicações. Então eu tirei o termo P1 e P2, e eu vou estar falando aqui sobre quais funcionários vão estar recebendo aqui um aumento para estar fazendo aí mais jus, né, com o seu salário. Serão os garis, os ajudantes de obras e serviços, serventes contínuos, os guardas municipais, os jardineiros e os atendentes de consultório odontológico. Todos esses profissionais, eles recebiam abaixo do salário mínimo, ou seja, recebiam um valor líquido quando era P1 de 1.300 e alguma coisa, e já quando eles estavam mais avançados, né, tinham mais tempo de casa, eles estavam na classificação P2, então eles recebiam 1.400 e alguma coisa. Então o prefeito ele se comprometeu a estar aumentando, e esses servidores vão receber líquido o valor de R$ 1.518. Então uma boa notícia, além da outra, onde aquele abono de R$ 50 ele vai se transformar em 100. Né? E esse abono vai ser pago para todos os servidores do município. Todos os servidores municipais que trabalham no Poder Executivo. Então trazemos aqui essas boas notícias, né? A servidora Juliana, eu acredito que está aqui na casa. Queria até parabenizar, né, pela luta, pelos encontros, por ter nos procurado, porque eu acredito que essa união deles serviu para que eles fossem vistos, né, e que venham mais vezes, quando precisar de alguma coisa. Eu acredito que a gente está aqui para dialogar, para pedir, para solicitar, e nesse caso a gente está falando aí de um aumento considerável para eles, né, porque quando a gente, considerando que eles estavam recebendo 1.300 e pouco, né, passando para 1.518, mais o auxílio de R$ 100, são quase R$ 300 de aumento para esses profissionais, o que vai ajudar muito numa água, numa luz, né, num gás e outros gastos. Então eu queria estar agradecendo aqui o prefeito municipal, né, por essa atitude, por essa ação, e chegará nessa casa esse projeto para que a gente vote o mais rápido possível, e esses servidores eles receberão ainda esse ano esse aumento. Eu acredito que seja um passo, né, um passo pequeno, mas grandioso perante a causa, né, os profissionais, os funcionários públicos aí que trabalham aqui em Paraguaçu, todos eles exercem um papel muito valioso para a população, mas a gente precisa caminhar aos poucos, né? Então, considerando que já tivemos uma boa notícia aqui, temos muito a agradecer, né, o prefeito por estar aí de pronto,
já resolvendo uma parte do que a gente está pedindo. Outra questão também que a gente levou em nome de todos os vereadores seria a revisão da insalubridade, né? Ou seja, aqueles profissionais que trabalham aí na prefeitura e trabalham aí com banheiro, com cozinha, objetos cortantes, ou então com produtos químicos. Isso, existe uma lei, né, federal que fala sobre essas questões, que regulamenta essas questões, e a gente pediu para o Poder Executivo rever cada caso, cada solicitação, para que esses servidores que ainda não recebem, mas têm o direito, que ele seja atendido, e ficou o compromisso de que todo servidor que for procurar, né, os recursos humanos da prefeitura, procurar o Poder Executivo, eles vão ser, cada um analisado e estudado o caso de cada um de forma individual, para ver se eles realmente serão aprovados. E queria aqui agradecer essa casa mais uma vez por acolher, né, os funcionários públicos. Eu falo também como servidor público. Então, parabéns para essa casa, parabéns para o prefeito por mais essa conquista. Obrigado, vereador Rombressani, pela contribuição. Extremamente importante esse tipo de esclarecimento. Passamos agora para o próximo inscrito, o vereador Luizinho da Samanta, com o tema prestação de contas. O vereador também tem 10 minutos para o uso do tema livre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos assistem nas redes sociais, todos que estão presentes. É muito importante a prestação de conta, mas eu vou começar hoje aqui. Na sexta-feira, quando nós tivemos uma reunião com o deputado Emidim Madeira, quando a sua esposa foi fazer a abertura, e ela foi muito feliz numa colocação, quando ela disse assim: quando você está a serviço da população, você saber o que você está fazendo. A grande responsabilidade, no dia 6 de outubro, quando aquelas pessoas saíram de casa e foram até as urnas depositar lá a sua confiança em cada pessoa. Então, essa cadeira que nós estamos nela hoje aqui, nós fomos escolhidos para estar nela. Não só pelos eleitores, mas também por Deus. Foi Deus que colocou nós aqui para servir da melhor forma possível. Então, que nós possamos fazer uso dela, servir a comunidade como nós devemos servir. Eu quero, lá na minha posse, no dia da posse, eu fiz um compromisso, né, falando que a gente já estava começando o mandato com grandes feitos para a nossa cidade. Quando eu anunciei lá que o deputado Emidim Madeira estava destinando para o hospital 784 mil, 83 mil para paz, 50 mil para o Lar São Vicente, 50 mil para o Lar Criança Feliz. O hospital e a creche a paz já tinha sido contemplada, estava pendente o Lar São Vicente e o Lar Criança Feliz. Essa semana foi uma semana de muita luta, de muito trabalho, para a gente ver a causa do não pagamento a essas entidades, até porque as entidades estão aí para nós cuidar dela. Nós temos que cuidar das nossas entidades, cuidar do hospital, cuidar da PAI, cuidar do Lar São Vicente. Inclusive, na missa ontem, recebemos alguns vicentinos, e eles estão fazendo um grande movimento para aumentar os vicentinos de nossa cidade, para que as nossas entidades possam ser bem cuidadas, zeladas. A gente sabemos das importâncias. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao Dr. José Luiz, que empenhou durante essa semana. Também a doutora Lígia, que é a advogada do deputado Emidim Madeira, na busca desse recurso que estava na prefeitura. A gente não está aqui para ocupar ninguém, a gente não quer saber, o importante é que resolveu e que as entidades vão receber esse dinheiro que estava lá. E o Zé Luiz foi muito prestativo, junto com o Dr. Guilherme, para que a gente pudesse descobrir onde que estava e a forma que vai ser repassado. O importante agora é que as entidades vão receber esse recurso, que vai ser de grande valia, até porque eles precisam se ajustar, eles precisam cumprir as metas de trabalho que eles têm. Então, quero deixar aqui o agradecimento, em especial ao senhor Zé Luiz, pelo atendimento, pela forma, a gente discutindo e tentando achar o caminho. Então, foi muito importante. E também deixar aqui um agradecimento especial. A gente viu aí no final de semana, 120 pessoas, né, fizeram cirurgia de catarata, a um empenho. Agradecimento ao deputado. Foram
100% verbas do deputado Emidir Madeira. E nesse encontro com o deputado, ele se afirmou conosco que agora vai passar a ter cirurgias também de joelho e outras entidades aqui, graças ao empenho dos vereadores que aqui estiveram no ano passado e destinaram verbas para que as pessoas saíssem da dor o mais rápido possível. O senhor lembra nas indicações das impositivas, né? Na qual a gente destinou essa verba para que as pessoas não ficassem lá esperando por dias e dias com dor. E a gente estava tendo um pouquinho de dificuldade porque o Estado estava dificultando, mas agora parece que já teve a abertura, então a gente vai poder, a desenvolver esse trabalho, onde que a população vai ter muito a ganhar, porque quanto mais rápido ele sair da dor, melhor. E quero deixar aqui um agradecimento especial ao doutor Ciro, que veio fazer essa cirurgia aqui. É um oftalmo que vem prestando um serviço para a região de alta qualidade, e a gente vê as pessoas, a gente sabe a dificuldade que é da gente se enxergar, a dificuldade de um cego, e quando a pessoa sai da dor, é muito importante, é muito válido. Então eu quero deixar esse agradecimento ao Dr. Ciro, à sua equipe, quero deixar um agradecimento também à equipe do hospital que trabalhou lá os 2 dias, se dedicaram a cada enfermeiro, a cada servidor, desde a recepção até os da limpeza, que se dedicaram para que esse trabalho acontecesse. Hoje eu estive com o Dr. Ciro lá em Alterosa, onde eu fui acompanhar alguns pacientes, e ele falando da qualidade do serviço prestado aqui, do carinho que as pessoas recebem os pacientes, o acompanhamento. Então eu quero deixar esse agradecimento a cada servidor do hospital que trabalhou nesse final de semana lá. E, mais uma vez, quero deixar aqui meu agradecimento ao deputado pelo empenho. Ele já fez um compromisso com o Lar São Vicente, além dos 50 mil das indicações que ele já fez. Ele pretende, já deixou compromissado mais 50 mil para que possa ser feita as correções que o lar precisa. Quando eu assumi em 2016, a minha missão era essa, de ajudar a cuidar de tudo aquilo que é para a nossa população. Quando eu cheguei no hospital em 2011, e o vereador Gilson sabe disso, a gente sabe as limitações que tinha lá. A gente não tinha parto, a gente não tinha nada lá. Hoje a gente tem parto, hoje a gente tem cirurgias que não acontecia lá. Então, a gente vai crescendo. Tem defeito ainda? Muitos. Mas nós, vereadores, temos obrigações de achar os caminhos e ajudar a corrigir. Nós estamos aqui para fiscalizar e também para achar a solução para esses problemas. Então, é sobre isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui a minha gratidão. E saber que, quando se tem pessoas do bem querendo resolver os problemas são resolvidos. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão mais uma vez ao Zé Luiz, doutor Guilherme, pelo empenho. E sabemos que as nossas entidades vão ter os seus recursos em mão. Isso é muito gratificante. Muito obrigado e vamos prosseguir. Vamos lá. Obrigado, vereador Luizinho, pelo uso do espaço. Vamos seguir com o expediente executivo. Gostaria de solicitar a consideração dos vereadores para dispensar a leitura dos ofícios 191 até o 206. São todos basicamente com resposta de ofícios, com anexo. Correto? Passamos agora para o expediente dos vereadores. Temos aqui a leitura e discussão de requerimentos. Leitura do requerimento número 136 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. 133 de 2025. Os ofícios estão aqui, ó. Requer a mesa diretora as seguintes explicações. Por que não foi cumprida a Lei Municipal número 2559, de 28 de março de 2022, da Procuradoria da Mulher em Paraguaçu? Porque uma procuradora não foi instituída no início da legislatura, como consta no artigo 2 da lei. Tendo em vista que somente eu, Vitória Silva, fui eleita como vereadora na cidade de Paraguaçu, por que não foi cumprida a Lei 2559,
de 28 de março de 2022, artigo 2, a linha 2, me nomeando como Procuradora da Mulher no início da legislatura. Requerimento encontra-se em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Boa noite, Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus demais nobres colegas. Boa noite à plateia presente e todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Por que que eu estou aqui cobrando a minha nomeação? Por quê? Porque se o Legislativo tem um projeto, tem uma lei que fala que tem que ter uma Procuradoria da Mulher, certo? Então, tem que ter uma procuradora. E essa procuradora, como diz a lei aqui, tem que ser uma vereadora eleita. Se caso não tivesse uma mulher no pleito, seria nomeada uma concursada, certo, para o cargo. Tanto que a lei aqui diz que se for uma suplente de algum vereador ou suplente, não pode. Tem que ser uma vereadora eleita. E eu faço questão do cargo, por quê? Porque eu sou mulher, eu acompanho as mulheres, muitas das vezes, na violência doméstica e violência em outros âmbitos, porque aí seria a violência em geral, e seria também mais um passo para a Câmara Municipal, para estar aí junto com a OAB, junto com os outros órgãos, né, para estar defendendo os direitos das mulheres de Paraguaçu. E de defesa, eu sou de bater de frente. Por quê? Porque muitas mulheres sofrem violência e se calam. E, sendo procuradora, poderei trazer aqui palestras, poderei trazer, através da Câmara, várias instruções para que essas mulheres comecem, né, aí a aprenderem a denunciar, né, elas sabendo que elas têm um suporte, cada vez mais tem suporte, elas ficam mais seguras de poder estar aí fugindo, ela e seus filhos, da violência que acontece todos os dias, infelizmente, ainda acontece com as mulheres. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 134 de 2025, também da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de o porquê as monitoras que auxiliam as professoras estão no administrativo, visto que estão no setor da educação. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, esse é um questionamento das monitoras. Realmente é um questionamento digno, né? Porque elas são auxiliares na área da educação. Certo que tem aí os seus benefícios quando é a educação. Mas elas estão aí no setor administrativo. Então, é o questionamento delas. Por que que nós trabalhamos auxiliando, né, de monitoras na área da educação, auxiliando em sala de aula, estamos no setor administrativo? Então, eu vou aguardar a resposta aí, creio que elas também estão aguardando a resposta, né, para saber o porquê, né, que elas não estão no setor da educação e estão o porquê no administrativo. Obrigada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 135 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente as seguintes informações. A. Licitação ou contrato firmado para a poda geral das árvores da Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida. B. Laudo técnico, com informações de qual tipo de poda foi efetuada e suas devidas autorizações ambientais. C. Apresentar as qualificações específicas na licitação, caso tenha sido a terceirizada da limpeza urbana com suas devidas comprovações. E D. Caso tenha sido a terceirizada, porque o caminhão contratado pelo município estava fazendo o recolhimento da poda, especificar na licitação e contrato onde tal prática é permitida. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, a igrejinha estava precisando realmente de uma poda, porque estava muito escuro, né? E as árvores têm que ter uma poda adequada para que elas, em vez de
melhorar, elas não morram, porque a poda também agride elas. A mesma coisa, nós ser humano, alguém vem cortar meu braço, certo? Então, não vai nascer outro de volta. E tem as árvores a mesma coisa, certo? Então, elas sentem. Muitas delas secam e morrem. E aí, o primeiro questionamento. Teve uma licitação para essa poda, porque foi um trabalho grande, certo? Porque eu fui lá pessoalmente e estava terceirizada da limpeza urbana fazendo a poda, né? E na licitação da limpeza urbana não consta poda desta magnitude, certo? O laudo técnico, toda a árvore, até se você for cortar uma árvore, dependendo do seu quintal, você tem que ter uma autorização, certo? Ambiental. Não pode sair cortando a árvore, a Deus dará, certo? Tanto que lá em Goipava tem uma árvore, uma paineira, que ela está entrando debaixo da casa de um senhor, entrando debaixo do asfalto, arrebentando tudo, e até hoje não foi cortada, por causa de autorizações ambientais, certo? Então, a prefeitura sim emite uma autorização, ela tem este poder, mas ela tem que dar um laudo específico de qual foi a poda, certo? Apresentar as qualificações específicas na licitação, caso tenha sido terceirizada. Então, esta poda teria que ter feito aí uma licitação ou uma contratação, mas a limpeza urbana não poderia fazer a poda. Não está na licitação. Se você for ver lá o memorial descritivo, a planilha não está lá, certo? Então, é um trabalho ao qual eles não poderiam estar fazendo. Erra a prefeitura e erra a terceirizada. Caso tenha sido terceirizada, é bem específico lá na licitação que a terceirizada tem que ter caminhão próprio, sacaria própria, tem que ter um incinerador. Quando for usar herbicida, tem que ter herbicidas que são sem ser Roundup, que tem que ser aprovados pelo meio ambiente, certo? Então, tinha um caminhão da prefeitura, já que a terceirizada estava fazendo a poda, recolhendo, como já recolhe em outros locais da cidade, que não pode. Mais uma infração, certo? De contrato. De ambos. A prefeitura que é omissa, né? E eles, da terceirizada, que aceitam tal fato. Certo? Porque eles podiam falar, não, meu contrato não está isso aqui. Então, eu quero aí todos esses documentos e, de preferência, que eles não se façam de desentendido, que eu fui bem clara aqui. Certo? Não é para mandar uma resposta desconexa, é para mandar a resposta que tenha substâncias, vamos dizer assim, né? Tenha conteúdo. Porque eles mandam uma coisa assim que... Desculpa eu falar, só para passar melado na boca. E eu não costumo, não. Essas respostas deles, não desce. Obrigada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 136 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal explicações por que a maioria de seus carros estão sem identificação para a devida fiscalização. Requerimento em discussão. Então, os carros, eu vi alguns carros que até hoje eu achei interessante. Está muito confuso. Tem os carros que são os oficiais, né, que foi tirado os adesivos na época de eleição, porque faziam propaganda personalizado e não pode, certo? Aí voltou alguns carros. Muitos carros estão sem as etiquetas. Agora eu vi uns carros que são, não sei se são contratados, terceirizados, de outras marcas, com emblema da prefeitura. Mas esses carros, por que estão com o emblema da prefeitura? A prefeitura comprou esses carros ou não comprou? E se esses carros estão com o emblema da prefeitura, estão trabalhando em carro particular, mas quem está pondo a gasolina? Porque se for com dinheiro público, não pode. Né? É crime abastecer carro particular com dinheiro público. Certo? Então, tá assim, eu olhei uns carros hoje diferentes,
certo? Que dá para se ver que parece que são carros assim particulares, mas com emblema da prefeitura. Tudo bem, mas a caminhonete da terceirizada com emblema, tudo bem, certo? Mas uns carros assim, gente andando, então isso aí vai ter que ser averiguado. E a falta de emblemas e falta de adesivos nos carros, não tem como fiscalizar. O vereador não fiscalizar e a população, porque a população também tem o direito de fiscalizar. Fiscalizar, denunciar, né, é o direito deles também. Mas se não tem um emblema branco, é branco. Então você olha aí, tanto de carro branco, e aí? É da prefeitura, não é? Quem está dirigindo? Pode, não pode? Então que eles estejam aí colocando os emblemas, porque é devido e está na lei. Obrigada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 137 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando os agentes comunitários, epidemiológicos e outros aprovados na lei vão ser efetivados. Requerimento em discussão. Então, isso aqui é questionamento de alguns, não sei se estão sendo efetivados já, mas se estão, né, sendo efetivados, quem são eles, quando vai ser realmente a efetivação de todos, está efetivando aos poucos, está efetivando todos de uma vez, né? Eu vou aguardar a resposta. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 138 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal o relatório contendo quais estradas já tiveram manutenção nesse ano de 2025, especificando qual manutenção foi dada e início e término da mesma e qual valor gasto em cada uma. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória. Então, sempre quando se pede aqui, eu acho que até o colega aqui nosso colega já pediu, né, sobre o cronograma. Aí eles vêm com aquela historinha, mas tipo assim, vamos ali, vamos aqui, mas eles têm que ter um acompanhamento, têm que ter um relatório. Hoje nós rumamos lá no Macuco, arrumamos do quilômetro tal ao quilômetro tal, até fazenda tal, sítio tal, né? Olha, por isso que as estradas estão péssimas, porque eles não têm um planejamento, não têm uma organização, não têm um cronograma, não têm nada. E para a gente acompanhar também, eu não sei por que não pode. Se tem uma secretaria de agricultura, agora abriu mais uma secretaria junto de empreendedorismo e agronegócio, né? Então, criou-se mais despesas, né? Diz que não, mas criou, porque contratou mais gente, certo? E aí, por que não pode? Já que tem uma secretaria, tem que ter um relator. Quando a gente faz aqui um projeto, não tem um relator? Por que eles não podem falar, hoje essa semana nós fizemos lá o Macuco, tal lugar, começou segunda, terminou terça. Ou começou segunda, terminou quarta. O valor gasto é X. É um direito do vereador questionar e um direito da população saber o quanto está sendo gasto. É um questionamento. E espero também que eles não venham com aquela historinha lá. Mandamos para o setor responsável, para ver o que foi feito. Não, tem que ser resposta, tem que ser assim, questionei da agricultura, tem que mandar para o setor, Secretaria da Agricultura agora e de Obras junto, certo? Falar, responde aí, o que vocês estão fazendo? Para responder para a vereadora, para responder para o vereador, certo? Não ficar assim, mandei para Obras, mandei para fulano, mandei para ciclano, mas isso não é resposta, ué. E se você manda para a secretaria, mesmo assim, arruma um jeitinho de enrolar. Certo? Isso tem que acabar, porque se a Câmara é representante do povo, se a Câmara Municipal é um órgão fiscalizador, estamos fiscalizando à toa, não é? Então, eles têm que responder. Certo? E aqui, a maioria das respostas, me desculpe, ficam a desejar. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 139 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de como será a limpeza
nos locais que estarão tendo plantio de árvore, visto que os matos sempre estão altos e até prejudicando os moradores dos locais. Como será o manejo desses lugares? Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, eles plantaram árvores em alguns lugares, eu vou falar um em específico, ali onde é a cooperativa, em frente à cooperativa, que é um terreno público. E plantaram árvores lá, que ótimo, tem que plantar árvores mesmo, certo? Plantar e cuidar, porque tem muita árvore aí que eles plantaram e elas morreu seca, certo? Então tem que cuidar. Agora lá é um lugar onde o mato, teve que suar a camisa para eles diminuir aquele mato lá. E aí vão plantar árvore. Como é que eles vão fazer esse manejo? Porque a erva daninha mata a árvore, ainda mais se ela estiver pequena. Lá o matão, cobra, bicho, aparece. Então eu quero saber onde tem esses lugares, porque se entende, eu não sei o que o meio ambiente aqui entende, que é verde é preservação. Não é bem assim. Tem as regras. Tem lugar que se você deixar muito mato, a árvore que é protegida, ela morre. Que são as ervas daninhas, né? Que vai ali e começa a minar os nutrientes da árvore. Então, como é que vai ser esse manejo? Plantar árvore é fácil. É facinho, você vai lá, cava até, coloca ela lá, mas não vai se resumir só a isso. O mato em volta, cuidar dessa árvore. Como é que eles vão fazer esse manejo? Tem gente para fazer esse manejo? Porque nem as praças que eles fizeram, eles estão limpando. Tem gente para fazer o manejo de arrumar, ir lá, aguar essas árvores, cuidar dessas árvores? É aí que está a questão. Então, eu espero que eles respondam aí como vai ser esse manejo. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 140 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal que esteja colocando placas com as idades limites nos parquinhos da cidade, principalmente no da Praça Pedro Leite, e, se possível, um guarda ou câmeras. Requerimento em discussão. Foi colocado um parquinho na Pedro Leite, né? Diz que tem intenção de colocar em outros locais. É igual eu acabei de mencionar aqui. Praça fez, está tudo sujo, sem cuidados. Fez o parquinho, antigamente, era cercadinho, certo? E outra, por que eu falei de placas? Porque na lei, tudo que tem placa, você não pode falar, porque se eu vou lá, o menino de 15 anos está lá balançando. Se for obrigar, ele vai fazer, mas não tem uma placa aqui de idade. Aqui não fala se é de 0 a 100. Então eu posso balançar. Mas se tiver numa placa lá, que as especificações do Inmetro deve ter, criança até 8 anos, ou criança até 10 anos. Colocando uma placa lá, certo? Se um adolescente, um adulto que eu vi, mandaram vídeo para mim de adulto em cima do parquinho, pelo amor de Deus, gente. Né? Nem não era criança, não. Adolescente, de 10, era um adulto em cima lá. O parquinho não é para suportar o peso de um adulto, certo? E na lei diz que se você destruir patrimônio público, você tem que ressarcir. Se é menor, quem tem que fazer o ressarcimento são os pais. Eles respondem, porque o menor não responde para os seus atos ali. Então, é o pai. Então, o pai tem que falar, meu filho não sobe, não é para você. E teria também que fazer a prefeitura pensar aí em fazer, né, lazer para essa turminha de 13, 14, 15 anos também, porque ele não pode brincar num parquinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Né? Tem parquinhos que são adequados para o peso deles. Poderia se pensar nisso aí. Já foi pedido aqui, acho que no mandato passado, que fizesse até brinquedos adequados para crianças especiais poderem estar brincando. Até hoje não foi feito, e é bom, porque temos hoje crianças que querem brincar, né? Mas a condição dela, por ser especial, ela não consegue brincar naquele parquinho, ela pode cair, pode machucar, então tem os brinquedos adequados. Então, tem que se colocar uma placa lá, em todo o parquinho, idade permitida, 8 anos, 10 anos, é a especificação do Inmetro, certo? E, de preferência, antigamente um guarda. Então, tem que ter um passar, mesmo que ele não fique só ali, mas, né, nos horários de pico, dá um giro,
olha ali como olha a praça. Então, espero que eles estejam colocando lá, né? Porque o parquinho, senão, não vai durar um mês. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 141 de 2025 do vereador Kleber Vigato. Requer ao Poder Executivo Municipal, Departamento de Recursos Humanos, informações detalhadas sobre a existência, funcionamento e acesso ao banco de horas no âmbito do Poder Executivo Municipal. O banco de horas existe no âmbito do Poder Executivo Municipal? Se existe, o banco de horas está em funcionamento atualmente? Como o banco de horas é gerido e como ocorre a compensação das horas acumuladas? Os motoristas e demais servidores que eventualmente acumulam horas extras têm acesso a essas informações sobre o saldo de horas acumuladas? E como podem consultar esse saldo? Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 142 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de por que não foram contratados os 8 agentes da dengue e somente 6, visto que várias áreas que estão sem cobertura, podendo colocar em risco com uma epidemia de dengue. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eu estive lá, onde os meninos lá da dengue estão. Não é culpa deles, e sim, vou dizer aqui, culpa do sistema. Foi feito um processo seletivo para 8 vagas. Eu acho que ainda é pouco, tinha que ter umas 10, né? Porque a cidade cresceu e a área é muito grande, certo? E tem vários e vários, eu tenho até o mapa aqui, certo? Que estão vermelhos. Eu perguntei, mas por que está vermelho? Porque está sem cobertura. E os meninos falaram que estão tendo que suar a camisa para fazer tudo. Que aí tem que fazer infestação de escorpião, eles têm que jogar o veneno. Não tem, uma vergonha. Tem gente aí andando de caminhonete para cima, para baixo, e a dengue não tem uma caminhonete para fazer um fumacê. Né? O carro desse está despedaçando, a placa já até descoloriu já. E, além do mais, eles ainda estão tendo que emprestar o carro para vigilância sanitária e fazer as ocorrências. Aí fez uma lei, não tem jeito de cumprir a lei, porque não tem jeito de ir lá ver. Eles estão tendo que ir de carona ou pegando o carro lá da dengue. Choveu muito pouco este ano, mas choveu, certo? Da pessoa, às vezes, lavar um local, ou jogar uma água, ficar uma vasilhinha, já junta a dengue, certo? E a dengue, ela está cada vez se atualizando, vamos dizer assim. O vírus está tendo modificações, tanto que antigamente o vírus só procriava em água parada e limpa. Hoje não, água suja também, tá vendo? E a doença, quem já teve, está vendo que por pouco, às vezes vai, né? Tivemos, infelizmente, 2 óbitos aqui. Então, porque o executivo não contratou os outros 2, tem uma lista lá, e está vários locais da cidade, eu até tirei uma foto do mapa lá, vou colocar que estão sem cobertura epidemiológica. Está sem cobertura, não por culpa dos agentes, por culpa de não ter sido contratado mais 2, eles falaram que teria que contratar até mais uns 4. Por quê? A cidade é grande e está ficando sem cobertura. Se der uma epidemia aí, já não tem caminhonete, já não tem coisa, nós estamos perdidos. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 143 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal o processo licitatório de contratação da empresa de publicidade desse ano de 2025 e seu respectivo contrato e comprovante de pagamentos. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória. Então, isso aqui é para uma conferência que tem
uma contratação da empresa e depois contrata individual. É para mim conferir aí umas coisinhas aí. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 144 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal o contrato, as notas fiscais e comprovantes de pagamento dos materiais escolares e das mochilas adquiridas de 2025. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, senhor presidente, foi feita uma licitação dia 27 de dezembro. Os materiais, um pouco, chegou em março, um mês depois. A mochila, que ficou em mais de R$1 milhão, não chegou até hoje. Os alunos estão sem mochila das escolas municipais, que isso é uma vergonha. Se eu for dar alguma coisa, eu tenho que me organizar, certo? Ah, é de graça. Não é de graça, é do dinheiro público. Inclusive, vem também dinheiro aí para a educação. Mas esse provavelmente foi comprado com recurso do município. Se é recurso do município, é recurso de impostos. E são do povo. Até hoje não tem mochila, já vai para 2 meses que se iniciaram as aulas, e até hoje nada. Inclusive, até o requerimento que eu pedi, a quantidade de alunos que tem em Paraguaçu, da rede municipal, de todas as escolas, não me mandaram a resposta. Porque eu quero fazer uma comparação. É X aluno na escola, é X material. Ah, e como eu sou técnica em logística, eu vou fazer aí a média de segurança, porque compro um pouco a mais. Mas, por exemplo, 7.500 mochilas, será que temos aqui 7.500 alunos? Aí mesmo que faça, que vai renovar o contrato para mais, se a empresa for boa, que pelo visto não é, porque até hoje não entregou as mochilas, certo? Como fez anterior, que as mochilas vieram estragadas, não trocaram, ficou por isso mesmo, eu não sei. Eu não sou sócia da empresa, certo? Eu não sei por que a empresa não foi cobrada. Se a gente compra algo e vai num lugar que está estragado ou deu algum problema, eles trocam. Então, eu queria saber, mesmo que vá para o outro ano, é 3.250 mochilas. Fora mais umas quase 3.000 para as creches. Não tem esse tanto de criança nas creches. Então, eu quero aqui todos os comprovantes de pagamentos, né? E vou aguardar que eles me respondam, que já estão vencidos aí de me responder sobre os alunos, né? Que está complicado, o executivo não está respondendo os meus requerimentos, vai ter que aí começar a tomar outras atitudes. E para o Ministério Público, vocês não estão respondendo, e é obrigação responder, está na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal. E está tendo um desrespeito aí. Por quê? É só responder, certo? Então, estou aguardando aí essa resposta deles e espero que eles mandem dos alunos também para me fazer a comparação. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 145 de 2025 da vereadora Vitória. Requer Secretaria Municipal de Obras as súmulas físicas assinadas e a licitação e contrato da contratação da arbitragem do campeonato de areia e nota fiscal e comprovante de pagamento dos mesmos. Secretaria de Esporte. Seria Secretaria de Esporte ou Secretaria de Obras mesmo? Secretaria de Esporte. Fizeram obras, né? É esporte. Então, quer que tira e põe para semana que vem? Fazer? Correto? Porque depois vai vir a resposta errada, só vai reclamar que a resposta é errada. Acho que seria prudente retirar aqui e pedir para semana que vem fazer outro. Coloca direcionado para a secretaria correta. Senão depois vai falar que a resposta veio incompleta, que não sei o quê, mas está errado. Mesmo, isso aí já é normal, certo? Né? Passamos agora para o 146. Essa aqui para semana que vem. Requer ao Poder Executivo Municipal informações do porquê a vigilância sanitária está sem carro para trabalho, os agentes da dengue sem uma caminhonete para o fumacê e assistência social para as visitas domiciliares. Requerimento em discussão. Então, senhor presidente, absorver. A dengue sem carro, carro caiu nos pedaços. A vigilância sanitária sem carro.
E a assistência social, o pessoal vai lá no CRAS, vai lá, não tem carro para a gente fazer a visita. O rapaz falou assim, não, mas eu levo vocês aqui, ó, eu chamo o Uber aqui para vocês ir lá, que eu preciso. Né, porque tem um negócio da assistência social, quando é Bolsa Família, ela tem que fazer visita, tem que fazer, né? E não está tendo carro. Aí, vai fazer visita, por causa da cesta básica, tem que fazer a visita. Mas não tem carro. O que mais me espanta, foi aprovado Saúde Car, tem a licitação de carro terceirizado, gente andando de carro para cima e para baixo, e onde precisa não tem carro. Não é? Tira uns aí que está andando de carro para cima e para baixo, coloca lá na assistência social, coloca lá, né, porque foi aprovada a lei aqui, a cidade ainda continua um matagal, né, então como é que eles vão fazer o serviço desse se não tem carro? E a dengue, né, então tira aí de uns aí que está andando e coloca aí onde tem necessidade, porque eu estou vendo um monte de licitação de carro, vendo um carraiado aí, e esses 3 aqui sem carro. Assistência social é essencial ter um carro para fazer as visitas, né? Fumacê é essencial. O pessoal da dengue também tem que ter para transportar. Aí eles estão assim, dividindo no palitinho. Hoje vai a vigilância sanitária. Não, hoje vai a dengue. Pelo amor de Deus aí. Né? Então, tem que ter as prioridades. Eu estou achando que tem muita coisa que está sendo priorizada e outras não. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 147 de 2025, do vereador Júlio da Folia de Reis. Requer informações do Poder Executivo Municipal do motivo da não utilização dos 8 veículos que estão parados no almoxarifado municipal. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Boa noite, presidente. Boa noite a todos nas redes sociais. Eu que o vereador Gilson estivemos vendo, né, Gilson? E pedimos ao executivo para estar olhando esses carros, que tem serventia, uns carros que a gente vê lá com uma aparência muito boa, para estar servindo a população e até a ver se algum lugar aqui esteja precisando, para estar mandando esses carros. Às vezes é coisa, a gente não sabe, eu não sei o motivo do que aconteceu com os carros, o que aconteceu, se tem algum problema de motor, alguma manutenção que seja feita. Pedi ao executivo para dar uma olhada com carinho lá. Às vezes tem um carro que não serve ainda para muita coisa para estar servindo a população. Muito obrigado. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 148 de 2025, do vereador Juan Bressani. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre a volta do cumprimento e pagamento de benefícios dos servidores municipais, paralisados pela Lei Complementar 173 de 2020, que congelou a contagem de tempo de serviço dos servidores públicos durante a pandemia de Covid-19. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Presidente, tem muitos servidores questionando, né, quando que o município vai voltar a aceitar esse tempo de volta, vai voltar a fazer alguns acertos. Já tem algumas pessoas que já têm alguns direitos, né, quinquênio, férias prêmio, e devido ao congelamento aí na pandemia, esses servidores estão com essa contagem parada e também com seus benefícios parados. E tem uma divergência, né, de algumas informações, onde os servidores, eles nos procuram, nos mostram que tem alguns lugares pagando. O Poder Executivo falou que está aguardando, né, a votação de uma lei federal, mas a gente queria entender melhor qual que é o posicionamento, qual que é a análise que o Poder Executivo, em especial o jurídico, fez, para a gente poder intermediar e, quem sabe, estar resolvendo essa situação. Parece que o governo do estado já está considerando, né, já voltou a considerar alguns benefícios aí dos servidores. Então aguardamos aí que o Poder Executivo nos mostre como está a situação para a gente poder, como eu disse, intermediar a situação. Obrigada. Realmente, eu já fiz até esses questionamentos anteriormente, eles não responderam. Mas o congelamento já terminou no final em dezembro de 2021, passou a valer
dia 1º de janeiro de 2022. E na lei do Estatuto do Servidor Público de Paraguaçu, diz o seguinte, ó, artigo 197, pagar-se-á o adicional de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35% sobre os vencimentos do funcionário que completar, respectivamente, 5, 10, 15, 20 e 25, 30 e 35 anos de serviço, exclusivamente municipal ou autarquia municipal, independente do regime jurídico em que prestou o serviço. Então, eu não sei por que inclusive, o funcionário fará jus à 6ª parte dos vencimentos ou remuneração ao completar 25 anos de serviço público municipal. Eu não sei por que a prefeitura não está pagando, se no estatuto do município tem o quinquênio, certo? Então, é igual um caso que vai ter que, de repente, aí, discutir em justiça, porque no estatuto tem. Por que eles não estão pagando? Mesmo que tivesse a lei lá, né? Mas não tem mais no estatuto do município, tem. Então, ele tem que respeitar a lei do município, a lei orgânica municipal, tem a lei do estatuto, então ele vai ter que respeitar. Eu não sei por que eles não estão pagando, porque se no estatuto tem. Obrigada pela parte, viu? Uma parte, Juan, só para complementar aqui, ó, eu também mandei o mesmo requerimento dia 20 de março de 2025, né, para a Secretaria de Educação e para o Executivo. Então, acho que é um pedido de todos, né, todo o pessoal aí do funcionalismo. Né, eu estava olhando a data que eu mandei aqui, aí só para um complemento mesmo, que eu acho que o pessoal está pedindo de forma geral, né, o pessoal do funcionalismo. Obrigado, senhor. Viu? Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 147 de 2025 do vereador Matheus Garoto da Sorte. Solicita ao Poder Executivo Municipal que seja colocado um parapeito na ponte localizada na rua José Camilo da Costa, sentido Restaurante do Gaúcho. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação número 150 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que se possa trocar o telhado e fazer um banheiro na casa onde a Rosemar e seus 2 filhos moram, que corre o risco de uma hora para outra desmoronar e matar os 3. Foi falado que os herdeiros não permitiam agora, em conversa com eles, se todos permitem, que se arrume o telhado para a segurança dela e das crianças. Indicação em discussão. Então, senhor presidente, eu fiz esse questionamento no mandato passado, continuei questionando. A resposta do executivo foi o seguinte, que não poderia mexer lá, porque os herdeiros não assinavam e não deixavam, certo? Aí falou que ela podia alugar uma casa, aluguel social. Só que a prefeitura dá muito pouco para aluguel social, você tem que inteirar o restante. E não está fácil achar uma casa, certo? Às vezes você fala que é da prefeitura e fica meio assim, aí nem aluga. E aí o que acontece? A casa dela, está chovendo lá dentro, está um perigo que lá desmoronar de uma hora para outra e matar os 3. Na lei fala que você tem que ter o mínimo um banheiro em casa, que é o saneamento básico, está na saúde e na lei de saneamento básico. E eles nem isso têm, não tem nenhum banheiro, certo? Aí, em conversa com os herdeiros que não deixavam, né, vão deixar, mesmo que for para trocar só o telhado, né, que aí fica mais seguro, e fazer um banheirinho para ela, não precisa ser banheiro chique, não, um vaso, uma pia e um chuveirinho, tá ótimo. Só não podemos deixar, e depois ficar com a consciência pesada, aquilo lá desmoronar, e a gente sai na manchete aí, casa desmorona e mata 2 crianças e um adulto. Mata uma mãe. Certo? Só nós não podemos estar aí com uma manchete dessa. Se pode fazer algo. Certo? Então, eu espero que o executivo possa pelo menos trocar os caipos, pôr a telha, não é grande a casa, é pouquinha coisa, faz um banheirinho lá simples, né? Pronto. Aí depois, futuramente,
eles, né, decidem. Ah, porque não pode, porque tem herdeiro, que o herdeiro não deixar, mas agora os herdeiros deixam. Então, espero que eles ajudem ela lá. Uma parte? Pode. Eu fui marcado nessa parte da construção da Rosemar, né? Tem que procurar, eu fui marcado, eu fiz até um vídeo explicando a respeito disso, né? Do herdeiro. Dos herdeiros que não, de fato, eles me chamaram num particular, não vou citar nome, porque a família deles é muito grande, não precisa eu citar nome, quem sabe quem que é. Que não queria que reformasse, a prefeitura foi até atrás, mandou, até essa senhora ajudar também a procurar uma casa para ela, coitado, se puder, todo mundo tiver, né, a consciência de estar procurando uma casa, a prefeitura está disposta a pagar, já foi conversado, o assistente social já veio pessoalmente, pediu para que, até estou rodando atrás de casa para ela, para ver se nós conseguimos arrumar uma casa para ela, e não sei se está nesse fato de cair em cima para estar tirando a vida deles, né, então, mas eu tive, os herdeiros me chamou assim, praticamente pessoalmente, pediu que não queria que reformasse, devido a ser muitos herdeiros estão querendo vender, né? E no caso que a lei fala, quando reformar a casa, a pessoa tem direito de ficar 10 anos. Então, entre a família, isso aí, entre eles lá, foi falado, agora eu não sei, a senhora já falou que teve com os herdeiros, concordaram de estar reformado. Mas não sei se no momento agora é esse, porque quando eu fui falar com eles, eles não aceitaram fazer essa reforma para ela. E a prefeitura propôs e propõe a cada um do vereador que se souber de uma casa para estar indicando para ela, eu garanto para você que a prefeitura já propôs de pagar um aluguel para ela. E se nós achar a casa, algum de vocês souber de uma casa, até falei com ela esse dia, passei lá, falei, Rosemar, estamos andando atrás, estão tentando arrumar uma casa para você, porque, né, devido ao fato, né, da lei, se reformar tem que ficar 10 anos na casa, não pode sair. E se caso se for de herdeiro, bastante herdeiro, for vender, não teria como vender até passar os 10 anos. Muito obrigado à parte. Viu? Eu também conversei com o Adriano, né, secretário de assistência social. Eu até ia citar o vereador Júlio, que eu vi um vídeo dele, né, um apelo para que a população ajudasse na procura dessa residência, né, dessa casa de aluguel. E realmente a gente aqui tem que seguir a lei, né, foi o que o Adriano falou, e dentro da lei que nós aprovamos aqui, parece que esbarra nessa questão dos herdeiros. Então eles teria que aprovar. Né? Então, de repente, se a vereadora está falando que eles estão aprovando, a gente poderia até, de repente, marcar um dia aqui na Câmara, chamar todo mundo e falar assim, e aí, gente, vocês vão concordar? Não vai, porque a gente não... Vou pegar a assinatura. A gente precisa de algo concreto, né? Uhum. Se a gente ficar somente nessa situação de, vai aprovar, não vai. Aí fica complicado. E realmente o secretário Adriano, ele pediu apoio nosso, dos vereadores, para a gente procurar arrumar uma casa para que a prefeitura pague para ela. Né? Então, assim, é uma situação, como a senhora falou, comovente, eu já tive lá. É difícil. É muito difícil, a gente corta o coração, mas a gente precisa sempre andar pelo caminho legal e, de repente, se conseguir uma casa de aluguel, seria mais fácil, mais vantajoso, considerando essa questão dos herdeiros, né? Mas muito bem colocado, viu, Gostei? Falou muito bem colocado as palavras suas aí, porque trazendo eles aqui, nós teríamos a prova concreta, né? Que eles estaria disposto a deixar reformar para ela lá e abrir-se mão, vocês assinassem, né? Não, assinatura, porque esses negócios de conversa de comadres não adianta. Na lei vale só o assinado. Certo? Ah, vem cá, eu deixo, não sei o que. Não, tem que ser, para valer a lei, tem que assinar. Então, mas se eles virem aqui, como nós temos na rede social, tudo, fazendo um tema livre para eles, concordando, e logo em seguida, né, presidente, fazer aí o documento que eles aceitassem, né? A gente só tem que ver o que é a atribuição do Executivo e a atribuição do Legislativo, senão a gente vai infringir aí numa questão que a atribuição do Executivo está resolvendo, né? Eu acredito que da nossa parte intermediária não existe nenhum problema. Justamente. Agora a gente precisa ver a questão do Executivo, né? Se o Executivo está disposto a fazer essa reforma, como já o secretário já falou que está disposto, e deixar que o Executivo cuide das partes, né, que lhe compete, principalmente essas partes burocráticas. Que aí fica mais fácil. Exatamente. Tendo em vista que é uma atribuição do Executivo, acho que não cabe, né, a Câmara intervir da maneira que é proposta, né, a fim de que não haja intervenção aí entre os poderes, para não correr o risco depois, né, de respingar sobre o Legislativo uma responsabilidade que não é do Legislativo. Obrigado, presidente. Obrigado. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade.
Indicação 151 de 2025 do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal manutenção urgente nas estradas da Cascalheira, no bairro dos Alves e no bairro da Cachoeira. Indicação em discussão. Vi um vídeo do vereador Matheus, parabenizar você, Matheus, fez um vídeo lá na Cachoeira, tá vendo na rede social, preocupando com o bairro. Obrigado, você. E recebi a ligação da Rosélia, depois daquele vídeo teu, fringindo, né, nessa parte das estradas lá, que tem urgência de estar dando, até ela tá acompanhando nós hoje, eu falei que ia falar aqui, a respeito do vídeo que você fez lá, né, porque na Cascalheira também, ali no Cid Creia, ali no Savim também, tem urgência para fazer. Às vezes a gente põe aqui o vereador, às vezes o próprio vereador aqui fala assim, só fala de estrada, mas é porque o cara mora aqui. Precisa da estrada, o cara não quebra o carro dele lá, ele está andando dentro da cidade e não vai quebrar. Eu já vi muitos falar aí na rua que tem vereador aqui no meio de nós, né? Falando, não, porra, só fala em estrada, mas aqui é urgência. O cara anda de carro aqui dentro da cidade e ele não vai quebrar o carro dele. Eu estou vendo o povo quebrar carro nas estradas porque está ruim. Então esses bairros necessitam da estrada. Aí o cara chega e fala, não, tem que correr atrás de outra coisa. Tudo bem, mas está assolando o povo, é as estradas. Então vamos bater em cima. Tenho certeza que está arrumando devagar e vai continuar arrumando, porque senão chega um carro quebrado, o cara, né? Quebrou o carro, está vindo muita gente procurando nós, devido os carros estão quebrando por andar nessas estradas. Então, ali nos Alvos, na Cascaeira, ali, eu estive lá, no Savim, no Cid Creia ali, e realmente tem que dar uma atenção para eles lá, né? E na Cachoeira, igual você fez o vídeo lá, né, Matheus? Sempre estamos passando lá, para dar essa atenção, porque nós falar aqui e não for lá andar junto lá, igual você fez, não adianta nada, porque aí está andando só no asfalto aqui, o carro não vai quebrar, não. Mas está andando, nós sabemos, porque eles estão falando à toa, não. Obrigado, presidente. Uma parte? Então, eu concordo com o vereador, realmente. Só tem lugar de fala quem vive no lugar, quem passa no lugar, quem está todo dia ali na labuta. E todo o assunto, aqui não é a casa do povo, a força não emana do povo, então todo o assunto é assunto. Mesmo que para você, às vezes, o assunto é um assunto bobo, mas para a pessoa que está passando aquilo ali, ela está na dificuldade, ela está triste, né? Então, todo o assunto tem que vir para cá, que nós representamos o povo, para levar para eles lá, para eles estar arrumando. Né, que a gente ajuda a fazer essa cobertura e olhando os locais. Realmente, as estradas estão muito difíceis, mas eu quero deixar aqui para o pessoal aí que está tendo o carro quebrado, na hora que você quebrar o seu carro, faça um vídeo, chame uma testemunha e você pode requerer do município, na justiça, que ele pague todo o conserto, todo o seu prejuízo, certo? Porque as estradas não estão boas, tanto a estrada como na cidade. Você quebrou o seu carro, foi por causa de um buraco que não está arrumado, você pode fazer um boletim de ocorrência ou fazer um vídeo, chamar duas testemunhas e entrar judicialmente, que o município tem que cobrir todos os seus gastos por conta disso aí. Às vezes as pessoas não sabem dessa informação, então que fiquem cientes. Muito obrigada pela parte. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 152 do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal que realize a substituição das atuais lâmpadas no bairro Jardim Floresta por lâmpadas de LED. Indicação em discussão. O prefeito, né, desde a gestão passada, vem trocando as lâmpadas da nossa cidade. Aí a gente vê dos altos, a gente sempre está vendo, colocando essas lâmpadas de LED para melhor para a população. E lá no Floresta, eu tenho amigos lá, e eu passo lá, eu faço Transuber, então eu passo do bairro, eu faço Transuber lá, e eu estou vendo que realmente as lâmpadas estão um pouco escuras. Tem muito amigo da gente morando no bairro, está crescendo demais o bairro, muitas casas, e o povo está, né, pedindo, já que trocou em vários lugares, poderia trocar lá também. Eu tenho certeza que o executivo vai estar olhando para o povo lá e logo está tudo com lâmpada de LED lá. Muito obrigado. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 153 do vereador Juan Bressani. Requer ao Poder Executivo Municipal que melhore o escoamento de água próximo ao Aras da Lisa, no bairro Escaramuça.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Juan. Recentemente, a máquina já estava no bairro Escramuça, né? E lá é muito conhecido, tem 2 trechos lá que é muito conhecido, onde eles chamam de Morro do Armandão e o Morro dos Menudo. Mas dessa vez eles reclamaram de uma parte, né, da estrada que passa lá na Lisa. Porque essa área tem muitas árvores em volta, tem muita, em cima tem uma, como é que fala? Um mato, né? A topografia do lugar faz que escorra muita água na estrada. Então é um lugar que está juntando muito barro e eles precisam procurar uma forma de estar resolvendo esse escoamento. Então é um pedido novo, né? Geralmente eles pedem por Armandão ou para os Menudos, mas dessa vez agora muitos moradores estão falando desse trecho que é próximo à fazenda da Lisa. Obrigado. Indicação e votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da moção número 02 de 2025, de iniciativa do vereador Luizinho da Samanta, a equipe da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, ao deputado Emidinho Madeira e a equipe do Dr. Ciro. A Câmara Municipal de Paraguaçu, neste ato, representada pelo vereador que abaixo subscreve, em conformidade com os artigos 185, a linha K, e 229, inciso 5º, do seu regimento interno, vem apresentar moção de congratulações à equipe da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, ao deputado Emidinho Madeira e à equipe do Dr. Ciro. A Câmara Municipal manifesta publicamente seus sinceros aplausos e profunda gratidão à equipe da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, ao deputado Emidinho Madeira e à equipe do Dr. Ciro, pelo extraordinário sucesso do mutirão de cataratas realizado no Hospital São Francisco de Assis. Graças ao esforço conjunto e à dedicação de todos os envolvidos, foi possível proporcionar a realização de cirurgias de catarata, retirando 120 pessoas da fila de espera, transformando vidas e restaurando a qualidade de vida de tantos cidadãos. Essa ação representa um exemplo de compromisso com o bem-estar e saúde da nossa comunidade, sendo um marco de solidariedade e eficiência. É com grande orgulho e admiração que registramos esse reconhecimento como forma de incentivo às ações futuras que continuem a impactar positivamente nossa sociedade. Câmara Municipal de Paraguaçu, 28 de março de 2025. Luizinho da Samanta, vereador. Moção encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. Como eu já disse, né, senhor presidente, mais vereadores, né, a importância desse trabalho em conjunto. Quando se une as mãos, os resultados aparecem e a gente está vendo aí, quando se tem pessoas comprometidas, o quanto a cidade ganha. Hoje tivemos aqui a assessora do Dr. Maurílio, né, que também, eu acho que os vereadores estão empenhados e com certeza ele fará a diferença também, pelo que eu vi da assessora, uma menina muito dedicada. E é isso, eu acho que nós temos que unir mão. Quando ele se fala assim, mas está puxando o saco do deputado, a verba está lá. Só que se você não for buscar, ela não vem. Então, se tem o deputado, tem que ir lá buscar sim, porque ano que vem eles vão estar aqui, buscando os votos dos nossos eleitores. E na hora de buscar, nós temos a obrigação de ir lá buscar também, porque se nós não formos lá, ela não vem. Eu já presenciei em algumas reuniões de entidades em Nova Resende, que tinha 54 APAEs inscritas para receber a verba, 54 APAEs não compareceram, nenhum representante. E foram dividido essa verba com as que estavam lá. E o deputado foi muito claro, falou que se não vier é porque não precisa. Então, a grande importância dos vereadores é buscar os recursos para a nossa cidade. Lá tem o recurso. A menina estava falando de grandes projetos que tem lá, mas falta a gente ir lá buscar. Então temos que ir lá buscar, né? E a prova está aí. A Companhia de Reis
Nós estamos as 10 companhias de reis inscritas e poderemos ser contempladas. Vai ser avaliadas e poderão ser contempladas esse ano com verbas que estavam lá que ninguém de nós imaginava. Apareceu um rapaz e falou, tem uma verba, vocês se interessam? Vão lá, escreve-se as companhias para a gente lutar por essa verba que está lá parada. Então, essas cirurgias que aconteceram ali foi um empenho muito grande. E, às vezes, a gente vê críticas, né? Eu já fui em vários mutirões para fora daqui, eu já fui em Muzambinho, já fui em Areado, já fui em Nova Resende, e ver os esforços, desde a recepção até a limpeza, o empenho para que as cirurgias aconteçam e que o povo vá embora daqui. Eu já vi pacientes falando, olha, o recebimento, o carinho de vocês, a pessoa às vezes chega lá com diabetes alta, vai para o pronto-socorro, baixa a diabetes, volta, faz a cirurgia. Então, a importância. Então, quando é para criticar, tem que criticar. Mas quando é para elogiar um trabalho que é bem feito, tem que ser elogiado também. Então, para isso que eu fiz a moção. E agradeço imensamente essa equipe que veio aí, porque foram mais 120 pessoas que saíram da fila. Obrigado, senhor presidente. Quero... Está em discussão. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Queria dar os parabéns para o vereador Luizinho, né? Acredito que tudo que vem de benefício para a nossa cidade, a gente tem que acolher, abraçar e não deixar escapar nada, porque qualquer real que entra é muito importante, né? E pela experiência que eu tive nesses 4 anos, realmente, se não for, a gente não busca. Se a gente não for atrás, não correr atrás, não fizer aí alianças, compromissos, a gente não consegue. E essa cirurgia aí não é somente cirurgias de olhos, né, mas é um retorno da esperança, né, das pessoas de voltar a enxergar, voltar a enxergar as coisas belas que a gente tem aí no nosso mundo, né, na nossa vida. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns. Conheço também muitas pessoas do hospital, né, pessoas sérias, comprometidas com o trabalho. Então, realmente, independente de quem seja, de qual lado político, a gente tem que agradecer e parabenizar as coisas boas que vêm para a nossa cidade. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Vitória. Eu quero parabenizar, né, o vereador Luizinho pela moção. Parabenizar também o Emitim Madeira, né, que ele está aí na luta há bastante tempo das cirurgias, né, eletiva, e ele traz bastante cirurgias para o município, né. Muitas das vezes, uns roubam a glória falando que foi eles, mas fazer o quê, né? Tem umas coisas aí, assim, que a gente observa, né? Eu não sei se eu sou muito observadora, mas ele está de parabéns. E outra, é por isso que vereadores são eleitos, deputados são eleitos, né? Federal, estadual, senadores, ministros, presidente, para cuidar de um todo, né? Que somos o Brasil. Realmente, a gente tem que buscar aí alguns benefícios. E eu tenho comigo, quando teve aquele negócio teve sobre as casas, Minha Casa Minha Vida. Teve uma reunião no mandato passado, tanto de prefeito foram para a reunião, veio a secretária de Finanças, do Estado, coisa. E aí, o que aconteceu? Paraguaçu não foi. Nenhum representante de Paraguaçu foi, o prefeito não foi, ninguém não foi. Eu fui. Aí eu cheguei e falei, eu sou representante de Paraguaçu. E eles falaram uma frase que eu guardei comigo. Quem chega primeiro bebe água limpa. E é verdade. Igual ele falou, licitou, os rapazes foram, os que não foram ficaram sem. E o que o deputado Luizinho falou, né, lá, falou, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, todos que estão aqui, quando for o cadastro, vai ter preferência, porque eles estão buscando aqui para as suas cidades. Mas se eu não tivesse ido, Paraguaçu, o prefeito não foi nenhum representante de Paraguaçu lá. E eu assumi, não, eu vim representando eles aqui e fui, né? Eu tenho, inclusive, até o planejamento, tudo certinho, explicando tudo certinho. Então, a gente tem que, sim, cada um tem aí o seu... Acho que na política não tem lado, tem o povo, certo? O Luizinho tem o deputado dele, o Kleber, o Luiz, todo mundo tem seu deputado lá que vai apoiar, certo? Trazendo benefício para Paraguaçu, já está de parabéns.
Obrigada. Com a palavra, vereador Gilson Donizete. Parabéns, viu, Luizinho, vereador Luizinho, pela moção. Eu acho muito válido, e hoje, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização da Saúde, né? Então, acho que é um retorno, né, quando a gente faz essa busca ativa desse dinheiro com os deputados, ou onde quer que seja, qualquer cadastro que tenha, é uma busca ativa desse dinheiro do povo mesmo, que retorna para o povo, né? Então, a gente sabe que tem os detalhes, as questões burocráticas, mas a gente, com isso, já tem gente que consegue burlar muita coisa, né, mesmo tendo essa burocracia. Então, a gente tem que mesmo buscar, cada um de um jeito, né, para o povo, esse retorno. E, realmente, né, muito válido a lembrança do senhor com a questão do pessoal da Fundação, os funcionários, né, hoje, em especial, o Dia Mundial da Saúde, né, cuidar de quem cuida da saúde, né? Quem cuida da saúde também precisa de cuidado, que seja visto esse pessoal que cuida da saúde também com os olhos que eles também precisam ser lembrados, né? Quando a gente fala dessa questão da lembrança, não é só a questão da lembrança financeira, né? Lógico que a financeira é boa, né? Claro, sem dúvida, mas a pessoa precisa receber ou muito obrigado, ou muito meus parabéns, né? E assim eu posso citar, por exemplo, hoje o atual lugar que eu trabalho. Minha coordenadora, ela sempre manda para nós, olha, vocês fizeram um atendimento X, parabéns pelo atendimento de vocês, porque tudo que a gente faz, eles ficam sabendo. Então, assim, o reconhecimento do profissional está no engrandecimento do trabalho dele, não só financeiro, né? Então, é muito válido quando a gente parabeniza alguém, né? Parabéns, senhor, e vamos aí, os nobres colegas, continuar buscando esses valores, né, para a nossa cidade, porque o nosso bem maior é a saúde. Se a gente não tiver saúde, não tem 9 vereadores sentados aqui, não tem gente lá fora, nós não vamos ter. Então, se nós não buscar a saúde, nós não vamos conseguir fazer nada, não vamos conseguir ir para a cultura, não vamos conseguir ir para a cultura, né? Então, a gente tem que pensar nesse dia 7 hoje aqui, o dia da conscientização mundial da saúde, pensar nessa globalização. Nós trabalhamos aí com 21.800 e poucas pessoas, né? Nós estamos encaixadas nelas, nós temos nossas famílias, então nós temos que pensar que amanhã nós que vamos estar podendo precisar, ou daqui a pouquinho, né, de um leito de hospital, de um atendimento especializado. Enquanto eu falo atendimento especializado, eu encaixo todo mundo, porque toda a categoria de profissionais de saúde, né? A gente entra ali, a gente tem o médico, tem a fisioterapeuta, tem a menina que está na recepção, tem o pessoal da limpeza, porque se o pessoal da limpeza não faz a limpeza adequada, o que tem dentro de hospital? Vírus, bactéria, doença, né? E muitas vezes essas pessoas não são vistas. Muitas vezes essas pessoas não são vistas. Entra lá, são poucos reconhecidas e não são vistas mesmo, né? Então, essas moções, está de parabéns, né, que estende aí meus cumprimentos como profissional da saúde, como vereador, como presidente da Comissão de Saúde, né? Parabéns mesmo. Só para concluir, foi citado muita importância a presença, né? Vocês lembram que eu falei aqui na sessão passada, dia 31, nós estaríamos reunidos com o pessoal da CEMIG. Foi um requerimento muito bem feito pelo senhor, cada vez aqui perto do fórum, né? E estava lá toda a equipe da CEMIG pela primeira vez, nunca teve uma reunião parlamentar com os membros da CEMIG. Só para concluir. E foi citado, foi procurado as cidades. Quem está presente? Cidade tal. E depois, na parte da tarde, teve uma reunião com a preocupação com a segurança das safras da região, que é uma preocupação geral, porque o café agora está em alta, os perigos que a safra vem oferecer. E foi falado isso. Aí, quando disse a Vitória, não tinha ninguém. E ela representou. De Paraguaçu estava só eu lá. Mais ninguém estava lá. E, inclusive, aquela, como é que chama? De Coachupé lá, aqui, do café, estava toda a equipe, desde o superintendente até os funcionários. Então, a importância. Aí foi perguntando para cidade, quais cidades estão presentes?
só estava eu de Paraguaçu lá, e olha o tamanho que é Paraguaçu. Então, quer dizer, ainda bem que eu estava lá. E Paraguaçu foi citado no meio. Mas olha o tamanho da importância da reunião. A CEMIG, né, que como foi dito lá muito bem dito pelo superintendente, os danos que a CEMIG causa, quando cai na sua casa, queima bens, queima geladeira, queima televisão, e o produtor, quando um secador de café embucha no meio lá, o grande danos que vem, não só no café, como na máquina. Então, a importância da presença. Pelo jeito, a menina que veio aqui hoje é uma menina joia. Gruda nela e vamos junto, porque se unir força, mais recursos para Paraguaçu, mais benefício para a nossa população. Então, a união faz a força. Muito bem colocado, uma moção muito importante. De fato, acredito que nós somos procurados todos os dias em função de diversos problemas, né? São problemas de saúde, problema de estrada, problema de limpeza, problema de casa. E eu acredito que um dos papéis do vereador, né, do político, é justamente esse, criar caminhos para a solução de problemas. Eu acredito que é o mínimo que nós podemos fazer, criar caminhos e não criar problemas. Eu acredito que o caminho tem que ser sempre a busca, né, pela solução, pela resolução. E, de fato, todos os dias nós somos procurados por diversos problemas. Então, de alguma maneira, acredito que todos aqui se propõem, né, a buscar alguma solução para resolver. E quando a gente fala de saúde, né, a gente tem que batalhar muito para a gente conseguir resolver esses problemas. Muito bem colocado. Acredito que é de grande valia, principalmente o reconhecimento das equipes, né, como disse o vereador Gilson, muitas vezes não são lembrados, né, e trabalham aí incansavelmente. Moção encontra em votação. Moção aprovada por unanimidade. Ficou faltando aqui a leitura e votação de uma indicação, que pulou aqui a numeração, da indicação 146 da vereadora Vitória. Indica o Poder Executivo Municipal que seja feita uma manutenção urgente nas estradas da Mata de Baixo, que já foi pedida várias e várias vezes desde 2024, e até agora nada também para o bairro do Macuco. Indicação em discussão. Então, senhor presidente, eu venho batalhando, pedindo para a Mata de Baixo. A Mata de Baixo, eles, né, eu não fui até o local, mas tá cada buraco, vala, e não é de hoje que estão pedindo, certo? Inclusive, falaram para mim hoje, novamente, que o local lá está sem condições e outras estradas estão sem condições. Ontem eu dei uma ida, não gravei, mas eu fui e pretendo ir para gravar, porque na roça não pega internet. Aqui pelo Sormano, pelo amor de Deus, tem vala ali que não está caindo carro, está caindo trator mesmo, a roda desse tamanho, porque cada vala, a estrada, daqui uns dias não vai passar nenhum carro mais, porque o mato fechou, está fechando ela. Então, tem vários lugares, e o da Mata de Baixo faz, e agora o executivo tem que dar uma corridinha aí, porque está chegando a safra, certo? Como é que coloca pessoas dentro de qualquer carro? A pessoa já vai chegar cansada, ela se chegar o carro lá, porque a gente coloca, o carro já chega aqui, já começa a fazer até barulho, de tanto que está, né, complexo, muitos lugares aí da zona rural, e tem que fazer aí uma corrida boa, porque esse ano choveu pouco. Imagina se tivesse chovido torrencial, o pessoal não ia conseguir chegar na cidade, né? Então, tirar a saída de enxurrada direitinho, ver as caixas de contenção, e tá desse jeito, vai ficar dando manutenção de 3 em 3 meses, gastando dinheiro público. Se não fizer uma manutenção correta, não vai adiantar nada. É a mesma coisa de enxugar gelo, certo? Então, espero que eles atendam lá. Obrigada, viu, senhor presidente? Pode. Aproveitando que o senhor está falando aí, a secretaria está tendo muito problema devido a fazer caixa de contenção de água. Os proprietários não estão aceitando. Eu falo que eu fui com o secretário, com o Jorginho, nos pontos. Lá no Macuco, na André Xena, tivemos lá.
e não estão aceitando. Eles não querem deixar fazer a caixa de contenção. Quer dizer que, se não tiver a caixa de contenção, as estradas vai estar sempre ruim, né, devido à chuva não ter aonde a água ir. E nós tivemos lá, acho que foi semana passada, não sei se foi quarta-feira, tivemos lá com o secretário. E ele foi conversar com os donos das propriedades para estar fazendo essas caixas. Se podia a máquina lá fazer, nenhum aceitou. Vale lembrar que os secretários estão correndo atrás para fazer essas caixas de contenção. Eles não estão aceitando. Sabe por que o novo vereador não estão aceitando? Porque eles deixam fazer caixa de contenção na propriedade deles. E se essas caixas entornarem, elas correm para açudes, essas destroem plantações, e a prefeitura não dá manutenção. Eu ando pelas estradas aí, eu vejo caixas de contenções no limite. Por isso que eu falo, tem que ter o quê? Planejamento. Colocar lá um cronograma. Ó, hoje limpamos essa caixa, daqui 6 meses vamos passar ali para ver como é que ela está. Na época de chuva, vamos ver aquela. Não. Aqui é tudo feito desorganizado. Eu também. Se tivesse uma prefeitura que não limpa uma caixa de contenção, eu não deixaria fazer na minha propriedade. Eu não deixaria. Porque se eles tivessem compromisso, não, vou limpar, eu tenho certeza que o sitiante, o fazendeiro ia deixar. Mas eles não limpam, aí eles não limpam, invadem as terras deles, faz estrago, e aí eles vão ter que ir lá... A lei fala que eles têm que deixar, mas tem que a prefeitura ter consciência, não, nós vamos limpar e garantir que vai limpar. Por quê? Porque ele vira as costas, o fazendeiro vai lá fechar. Ele vai lá fechar por quê? Porque ele não tem uma garantia que a prefeitura vai passar lá de novo e vai limpar essa caixa. Então, quando for fazer também saída de enxurrada, tem que fazer corretamente. Se faz incorretamente, estraga a plantação deles. É por isso que eles não estão deixando. Eu dou razão para o sitiante. Se não tem limpeza, se não tem compromisso, eu vou deixar fazer as coisas nas minhas terras? Então a prefeitura que está errada nisso aí. Ela começa a limpar direitinho, que o povo começa a deixar fazer. Mas ali na captação de água ali, teve um fazendeiro que não quis deixar nem limpar. Eu falo que eu estava presente junto e não quis deixar nem limpar. Eles ficam cansados, fica de saco cheio. Fala assim, na hora que eu cansei. Eles falam que vai limpar e não limpa, aí eles acabam acontecendo isso aí. Então aí que sai prejudicado, quando não deixa limpar, sai prejudica o pessoal. Todo mundo. Entendeu? E lá é uma subida, nesse lugar que eu estou falando, e tinha que deixar limpar assim, até para conservar a estrada para eles, está deslocando para a cidade. Na hora que a prefeitura aprender a fazer, assumir o compromisso dela e fazer direitinho, você vai ver que todo sitiante vai falar, não, vem aqui fazer nas minhas terras. Mas como eles não levou o negócio certinho, aí eles não estão deixando mais. E eu dou razão para eles. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos para o expediente terceiro. Nós não temos expediente terceiro. Ordem do dia também nós não temos hoje. Tínhamos um projeto que tinha sido colocado para votação, mas nós vamos retirar o projeto, que nós queremos sentar com o executivo para discutir algumas informações. A pedido dos vereadores, nós retiramos o projeto da pauta. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 14 de abril de 2025, às 19 horas. Decado encerrada a sessão sob a proteção de Deus.